Isso também molda um pouco, não só que ele vá efetivamente buscar o delivery, mas ele vai buscar um delivery com uma consciência de valor mais aguda. Tá? E aí, falando um pouco do delivery, a gente se juntou nesse sábado, como eu falei, com alguns consultores, especialmente um que é o Reinaldo Zani, um cara muito legal, para discutir um pouco pontos sobre o delivery. Então, a gente, no último bloquinho aqui, que agora a gente vai falar de delivery, mas a última parte, a gente vai passar por umas 20 dicas ou umas 20 sugestões que, entre eu, ele e mais umas 3 pessoas, a gente elencou. E a minha sugestão, como a gente costuma dizer, nem tudo que a gente fala faz sentido para todo mundo, ou nem tudo é aplicável e tal, mas às vezes se uma, duas ou três ideias, uma, duas ou três reflexões fizer sentido, a gente entende que já possa servir para alguma coisa. Então vamos lá. Primeiro, delivery vai ser a principal alternativa para o momento, está sendo já isso no Brasil, está sendo isso na Europa, está sendo isso nos Estados Unidos e assim por diante. Então a primeira coisa que eu queria comentar é, primeiro, vamos pensar delivery como uma coisa ampliada. Primeiro que de um tempo para cá a gente passou a pensar, sempre que sai a palavra delivery, a gente pensa em iFood, Rappi e Uber Eats, e delivery é mais do que isso. Primeiro que ele não é exclusivamente marketplace, ele não é exclusivamente esses caras, ele também pode ser para alguma outra plataforma, ele também pode ser telefone, ele também pode ser WhatsApp, ele também pode ser sinal de fumaça, o que for. Mas assim, o delivery como alternativa de mercado, joinha, mas a gente não tem que se limitar a entender delivery exclusivamente como sendo marketplace. Um outro ponto que eu queria sugerir é o seguinte, vamos entender que o delivery, mesmo que ele cresça muito até, eu não acredito nisso, porque eu acho que ele cresce por um lado, mas ele também desacelera por outro, mas vamos dizer que ele cresça, que é o que todo mundo aposta, né? O ponto que eu queria colocar é o seguinte, a concorrência dentro desses deliveries, desses marketplaces, por exemplo, também vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque tem um monte de gente que está vendo, gente que talvez nunca tenha sequer operado no delivery, mas que está vendo que essa é uma das poucas alternativas e também está indo para o delivery. Então, talvez o que cresça por um lado, o volume de delivery, ele seja consumido com uma concorrência maior do que nunca. Então, só pegando o maior de todos, que é o iFood, que a gente acabou de projetar como perto de 67% a 72% de todos os pedidos do Brasil, ele tem hoje 130 mil estabelecimentos cadastrados, e não é nada difícil imaginar que ele vai bater perto de 200 mil estabelecimentos cadastrados em mais alguns dias ou semanas, porque todo mundo está procurando por esses caminhos. Tá? O segundo ponto é o seguinte, vamos pensar algumas outras coisas, do tipo, a gente não tem todas as empresas parando no Brasil, a gente tem alguns setores, muitos setores parando ou mudando muito a forma de operar, mas a gente tem empresas que continuam operando, por exemplo, empresas de telemarketing que foram, em boa parte do Brasil, foram reautorizadas a operar e tal, que tem muita gente que tem demanda de alimentação. Então, às vezes, o delivery que a gente vai, como a gente pensa, que é um delivery meio que um a um, consumidor a consumidor, por que não imaginar que a gente possa ter um contrato, um acordo com alguma empresa de uma determinada região, onde onde o nosso restaurante, a nossa lanchonete, a nossa hamburgueria, o que quer que seja, ela seja o provedor de almoço para alguém que não tem um refeitório, que não tem uma operação de cozinha industrial, mas que para preservar o cliente, o funcionário, ele não ter que sair para a rua para comer, as empresas passem a contratar a comida para fazer a comida chegar até os escritórios. Então, queria só colocar isso como uma das possibilidades. Né? A outra é o fornecimento de kits. Né? Então, a gente não necessariamente precisa pensar no delivery exclusivamente como um delivery para o produto que vai ser consumido exatamente na hora em que ele é adquirido. Desculpa, pessoal. Então, a gente pode pensar num delivery também para um item que possa ser armazenado, congelado, colocado na geladeira, ou seja lá o que for. E que, às vezes, pode significar que a gente venda
o item para o cara consumir no momento e uma embalagem ao lado, uma embalagem a mais, ou duas embalagens a mais, um kit, que seja a comida para o cara aquecer mais tarde, descongelar no dia seguinte ou alguma coisa assim. Tá? E mais que a gente ia falar sobre isso. O outro ponto é o varejo alimentar está bombando e, eventualmente, um dos canais de venda de alimentos da gente pode até ser numa parceria com um supermercado que, por exemplo, não tem uma rotisseria para vender produto, para vender prato pronto para o consumidor. Aí depende muito, obviamente, do acesso, do relacionamento que a gente tem para rapidamente conseguir ter um tipo de parceria, um tipo de acordo comercial desse tipo. Tá? Então, aqui são só talvez alguns estímulos, né, pessoal? Um pouco de reflexão para a gente pensar o seguinte: não é só o delivery como a gente sempre pensa, pode ser mais do que isso, pode ser diferente disso. Essa é uma hora em que a gente tem dito, filosofando um pouco sobre o que está acontecendo, independente da gravidade ou do impacto em termos da saúde, né, quantas pessoas vão, infelizmente, virão a óbito por conta disso tudo, o efeito todo na sociedade, tudo que a gente está vivendo como mundo, talvez só tenha uns 3 ou 4 paralelos na história dos últimos 100 e tantos anos, parecidos mais com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, Grande Depressão Econômica de 1929 e tal. Então, a gente é obrigado, cada um de nós é obrigado a pensar o clássico fora da caixinha, né? E até a tirar alguns dogmas, né? Alguns rótulos. Então, delivery é iFood, Uber Eats ou Rappi, ou delivery é o meu telefone. Não. E delivery não é só uma refeição para ser consumida naquele momento de consumo. Então, se permita um pouco viajar na maionese. Essa é uma hora que todo mundo, né? Nós como empresários, o consumidor, o parceiro, o fornecedor, todo mundo está um pouco desapegado em relação ao que é o tradicional, porque o que está acontecendo é zero tradicional. Então, essa é uma hora para tentar pensar outras soluções. E aí, antes de entrar na listinha das dicas que a gente compartilhou com os outros consultores e tal, eu ia falar sobre 2 coisinhas. Uma delas é experiência de consumo. Então, sabe aquela frase lá de uma plataforma de venda de produtos que o cara fala desapegue? Então, essa é a hora de desapegar de um conceito que é o conceito de experiência de consumo, e podem ter certeza que eu tenho vontade de enfiar uma faca no meu próprio peito quando, depois de tantos anos falando sobre isso, a gente discutindo sobre isso, pesquisando até juntos, nós aí em Cuiabá, sobre o tema de experiência de consumo, a gente tem que falar o seguinte: pegue o teu raciocínio de experiência de consumo, coloque numa gavetinha, tranque e vamos abrir isso daqui a alguns meses. Porque nesse momento, todas as variáveis, a dinâmica do que era experiência de consumo não vale mais. Então, falar de experiência de consumo pensando no ambiente, pensando em qual é o atendimento do garçom, pensando em qual é o equipamento da loja, pensando no som, na música, no flyer que a gente vai distribuir, ou o chefe que vem até a mesa para falar sobre o prato, tudo isso não existe agora, né? Se não existe, se ainda existe em Cuiabá agora, é uma questão de poucos dias para já não existir mais. Então, isso a gente não vai jogar no lixo para sempre, a gente vai deixar numa gavetinha, porque a gente vai ter que rediscutir o que é experiência de consumo daqui a alguns meses. E nesse momento a gente tem que falar o seguinte: essa é a grande reflexão. O que é experiência de consumo quando a maior parte do que a gente vai poder vender vai ser através de delivery, né? E aí eu acho que é meio fácil de imaginar, ou fácil de interpretar, que a gente vai ter duas variáveis principais, ou absolutamente fundamentais, não são principais, é muito fundamental. Uma delas é segurança. O consumidor que não conseguir enxergar na tua opção de delivery uma opção segura do ponto de vista de saúde, de segurança alimentar, de integridade, de contaminação pelo próprio entregador e etc., a tua chance de sucesso no delivery vai ser próxima de zero. E há o outro ponto que a gente já abordou antes, que é a questão da relação de custo-benefício. Se ele entender como caro o que você oferece, ou entender como, por esse valor, eu consumo
mais de uma vez, ou eu consumo melhor em outro lugar, ele também vai te trocar. Então, saúde e valor, não tem por onde escapar nesse momento. Tá? Que mais sobre essa questão? E o outro ponto eu mesmo disse agora há pouquinho que delivery não é só delivery online, e delivery online não é só marketplace, mas não dá para a gente desconsiderar que a grande parte do que está acontecendo no delivery, nos estabelecimentos como os de vocês, é um delivery online. Então, a experiência digital de como é chegar até você, escolher o teu produto, ver o teu preço, qual é a tua promoção e etc. E com base nisso, fazer com que comprar do teu estabelecimento pelo canal que for online seja mais agradável, mais intuitivo, seja mais fácil. Essa experiência digital também, eu diria que ela pulou umas 3 etapas. O consumidor vai mais rapidamente do que ele iria, ele vai se decidir, ou ele vai fazer as coisas de uma forma cada vez mais digital. E aí eu queria só relembrar, tá? A gente fez essa atualização na semana passada do ranking de qual é a hierarquia dos elementos que te fazem vender mais ou ficar melhor ou pior posicionado nos marketplaces. Então, elemento número 1, claramente, entrega grátis. Tá? E mais do que nunca agora, que o consumidor deve colocar uma frequência maior de compra de alimentos através do delivery, mais do que nunca, entrega grátis vai ser um fator importante, porque ele vai falar, se eu, ao invés de consumir 2, 3 vezes por mês, vou consumir 5, 6 ou 7 vezes por mês no delivery, o quanto eu gasto com a entrega vai ser um fator determinante. Então, esse é o ponto número 1. Abaixo de entrega grátis, qual é a categoria de produto? Então, eu estou comprando japonês, ou eu estou comprando pizza, eu estou comprando hambúrguer, o que é que eu estou comprando? Tá? E, para mim, aqui, não é só entender que a categoria de produto é o segundo item mais importante, ou é o segundo item da hierarquia de como se constrói bom posicionamento nos marketplaces, mas também dizer que uma parte enorme dos estabelecimentos classifica errado qual é a sua categoria de produto. Eu imagino um cara vai colocar um item que é brioche, e aí o cara coloca como culinária francesa. O cara simplesmente não vai vender, porque não vende culinária francesa, quanto mais vender brioche dentro da culinária francesa, se ele deveria estar dentro de cafeteria ou de confeitaria. Na sequência disso, preço e desconto, né, que também remetem àquela ideia do custo-benefício, né? Então, se o preço está bem posicionado versus os equivalentes na região, e se o desconto é bom, idem, né? E, em quarto ponto, a avaliação do consumidor, lembrando que cada vez mais a avaliação do consumidor passa a ser uma variável enxergada pelos consumidores para tomar suas decisões. Tá? E indo agora para o último bloco, desculpe se está demorado, eu vou tentar ser mais acelerado, porque aqui é uma lista, eu não preciso entrar em detalhe de todas elas, mas vamos lá. A gente apelidou aqui sugestões para um delivery com maior chance de sucesso, nesse momento. Então, primeiro, comunicar, divulgar, promover. Isso daí é absolutamente essencial. Então, é claro que se você está num grande marketplace ou em mais de um deles e está bem posicionado, e porque você tem frete grátis, porque você está na categoria certa e o seu preço está bem ajustado, e você é bem avaliado, tudo isso jogou para cima, tudo certo. Mas, de uma forma geral, uma boa parte do mercado não geria de uma forma muito carinhosa, ou muito atenciosa, ou até não tinha competência, não tinha as informações para gerir a sua posição dentro do delivery. Então, além dessa questão de gerir, como se você está bem posicionado ou não, eu acho que, voltando para o simples do simples, a gente tem que comunicar o mercado de que a gente existe no delivery, de que a gente tem boas e novas alternativas no delivery, e etc. Então, muitos não estavam bem posicionados no delivery e o consumidor não vai adivinhar. Então, se a gente não tiver uma lista de clientes para quem avisar o cara, olha, estou no delivery, vou te mandar meu menu, a mesma coisa para o WhatsApp,
usar o Insta como ferramenta. O Insta, ele nesse momento, no nosso entendimento, ele é uma ferramenta mais de guerra do que de construção. É o seguinte, eu quero que o cara saiba, o cara que me viu no Instagram, que ele saiba que eu tenho delivery e que ele entenda por onde que ele vai poder fazer um pedido, conhecer meu cardápio e assim por diante. Facebook, a mesma coisa. A gente tem visto os condomínios sendo abordados para poder sugerir aos moradores algumas opções de delivery. Aliás, delivery de tudo. Então, você quer comprar alface hoje, tem gente fazendo entrega na tua porta. Você quer remédio? Tem. E não é só o Rappi, não é só o Uber. Uber, inclusive, desculpa, o iFood, por exemplo, já começou a fazer entrega de supermercados aqui em São Paulo, né? Mas, assim, em geral, o mercado está muito pressionado por opções de delivery, e se a gente já não era conhecido como uma alternativa de delivery, agora, se a gente não falar isso para o consumidor, pior ainda. Então, eu tentaria pegar aquela lista de cliente, tentaria pegar qual é a rede social que tem mais perfil do meu consumidor, ativaria um pouco mais o meu Insta, meu Face, etc. Mas se o consumidor não souber que você tem Face, não vai rolar, né? Ninguém vai adivinhar, até porque o consumidor está sendo muito mais bombardeado de opções do que procurando essas opções, tá? Ok. Um ponto bem, eu acho que bem fundamental em termos da comunicação, o cara não tem que saber só lembrar quem é você, o que você faz, quais são as suas alternativas e preços. Ele tem que ter uma sensação de que comprar de você é seguro. A gente falou disso um pouquinho antes, mas volto a dizer, essa sensação, às vezes até dizer o seguinte, olha, cinco ações do meu restaurante garantem a tua segurança. Às vezes a gente tem que fazer isso também, chegar até o consumidor da gente, tá? Um segundo grupo de sugestões tem a ver com racionalização de cardápio. Mais é menos, ou menos é mais nesse momento. Então, a frase que a gente tem aqui é o seguinte: o teu cardápio tem que ser relevante para o teu consumidor, tá? Ele não tem que ser grande. Até porque a gente certamente já tinha um monte de itens que não vendiam muita coisa. Essa é a hora de cortar. O que não vem, o que já não vendia, não vai vender agora. Essa é a hora de cortar o item que não vendia. Um outro ponto é o item que não é eficiente. Voltando a dizer, você vai ter limitação de ingrediente, você vai ter limitação de recurso, de gente, de grana. Foca naquilo que você pode ter no delivery que seja mais eficiente. E que aí, até como sugestão, pensando mais do que nunca no uso de alguns ingredientes que seja coringa. Porque até um tempo atrás, a gente usava o mesmo conjunto de ingredientes que iam atender os pratos que iam para o salão, também atendiam o delivery. Agora não, é delivery com delivery, a partir de agora. Então, a minha sugestão tem que repensar um pouco o cardápio, também olhando para que essa otimização, esses menos ingredientes, que a gente precisa disso, até por conta de fluxo de caixa. A gente não tem caixa para juntar 10 embalagens de um, 5 do outro, 6 do outro, e deixar um depósito lá, um almoxarifado e etc., um pouco empelotado. A gente não tem essa condição. Então, ingredientes coringa. A gente já falou, considerar a limitação de produção. A gente vai conseguir produzir de uma forma mais limitada. Horário, tempo, grana, estoque e etc. Né? E horário, que a gente já falou, e até de entregadores, né? Vocês certamente já estão começando a encontrar aí alguma dificuldade em relação a ter todo o conjunto de entregadores que eventualmente algum horário poderia ser necessário, tá? E focar em alternativas que permitam custo-benefício. Então, a gente não está dizendo para um restaurante bacana começar a vender um PF de segunda qualidade, mas a gente também está dizendo o seguinte: mesmo o cara que tem um cardápio um pouco mais elaborado, um pouco mais sofisticado, ele vai lidar com algumas consequências de aumento da frequência de consumo no delivery, diminuição do ticket médio no delivery. Então, eu acho que essa questão de olhar custo-benefício é importante. Dentro do tópico de oferta mais relevante, só algumas sugestões que a gente juntou. Então, vamos lá. Opções individuais. Imagine que numa casa você tenha 2 ou 3 pessoas que vão comer na hora do almoço, né? E aí eu vou até voltar. Vamos lá.
o delivery, a grande parte do tráfego do delivery acontecia quase que exclusivamente, ou na sua grande parte, à noite. O delivery agora ele vai espalhar mais durante o dia. E aí a gente tem pessoas diferentes consumindo via delivery durante o dia. Então, alternativas de preço acessível e individuais permitem que você tenha, que você cubra desejos ou que você cubra preferências um pouco mais individualizadas. E exatamente no oposto, também a gente tende a ter um incremento importante, que são os pratos compartilháveis. Então, acho que a gente tem que ter uma oferta de pratos compartilháveis que vão entregar na veia a relação custo-benefício, que as pessoas, inclusive, vão combinar, né? Mais do que nunca, as pessoas voltam a comer juntas em casa. As pessoas estão mais juntas do que jamais estiveram nos últimos muitos anos. Então, também essas alternativas coletivas vão ser legais. Por que não pensar em alternativas para crianças e idosos? Assim, tem dois grupos que são particularmente, não vou falar vítimas, mas são particularmente alvos das restrições de circulação, são justamente as crianças e os idosos. Então, quais são as opções que a gente eventualmente possa ter no nosso cardápio, escancaradamente dirigidos para esse público de crianças e idosos, né? Eu já comentei antes, eu acho que essa questão de pensar em alternativas para serem armazenadas é muito legal. Então, a pessoa, se ela puder ter um contato só com o entregador, onde ela não só está recebendo o produto, o prato, a refeição, o lanche que ela vai consumir na hora, mas já umas 2, 3, 4 alternativas a mais que ela vai enfiar no freezer ou guardar na refrigeração, isso também ganha possibilidade que até pouco tempo atrás era muito pouco frequente. Fundamentalmente, a gente dizia que tinha algumas empresas mais especializadas na venda de kits. A gente já falou sobre mais momentos de consumo, então, à noite, ela não vai ter tanta dominância como ela tem hoje, e não é porque a noite vai perder relevância, mas é porque o dia vai crescer dentro do delivery. Tá? A gente já falou que essa questão de kits e congelamento implica em a gente pensar que embalagem funciona ou é mais adequada para ser congelado. E o último ponto dentro dessa oferta relevante, dessas dicas de oferta relevante, são kits para finalizar em casa. Tem muita gente que não quer cozinhar, mas ela gostaria de finalizar em casa. De repente ela compra o molho separado da massa para que ela possa ter a sensação de que ela efetivamente está finalizando um prato na casa dela. Isso a gente tem visto em algumas partes do Brasil, tem tido uma aceitação bacana. E aí eu vou para um outro bloco, para um outro conjunto de itens aqui dentro dessas sugestões, que são um pouco mais ligadas aqui a como se relacionar com o consumidor. Então, um deles lembra do velho, compre 10, ganhe 1 grátis? Eu acho que esses tipos de incentivo para um momento em que o consumidor tem menos opções de onde comprar, onde consumir, eu acho que esse tipo de ações de fidelidade, que de alguma forma estavam um pouco em desuso, talvez possam voltar um pouco mais à tona. Tá? Mais informações junto com o produto, então tente pensar que, de repente, um folhetinho de instruções ou de recomendações possa funcionar, do tipo, como reaquecer uma comida que você não, um prato que você não comeu integralmente? Qual é a forma de fazer com que esse reaquecimento ele não resseque, ele fique saboroso, ele pode até voltar a ter uma umidade adequada, etc. Ou como armazenar da melhor forma, que tipo de embalagem é no freezer, é na geladeira, por quantos dias e assim por diante. Um outro tópico é produtos complementares. Então, a gente tem visto, por exemplo, alguns restaurantes, restaurantes, cafés e etc., vendendo cápsulas de café. Uma coisa que a gente não imaginava, mas ele pode fazer parte do mesmo pedido. E eu volto a dizer, o consumidor tem que saber disso, né? Ou a ampliação da venda de sobremesas. A gente tem algumas empresas vendendo até sorvete em delivery. Por quê? Porque o cara não tem outro canal para vender sorvete. Então, ou ele se vira e faz com que a logística e a embalagem suporte uma entrega curta, ou ele não vai vender sorvete, fecha a porta e volta no meio do ano. A gente tem visto gente vender guardanapo de papel. Então, junto com a comida, vai também uma embalagem de guardanapo, coisa do gênero. Então,
se permitam pensar um pouco aquilo que faz sentido para o teu consumidor, especialmente para o teu tipo de refeição. Tem gente falando que vai tentar se livrar do estoque de alguns itens, colocando esse item para vender junto com o delivery, para fazer com que o próprio estoque vire alguma coisinha em termos de capital de giro. Um outro ponto que também acaba funcionando um pouco para fidelização, que são alguns serviços do tipo diversões para criança, leituras, sugestão de filme, coisas que estão amplamente circulando na internet, mas que às vezes quando isso vai junto com a tua embalagem, junto com a tua entrega, pode funcionar bem em termos de tornar você mais relevante ou mais bem aceito pelo consumidor. Já estamos acabando, tá? Comunicação sobre práticas dele para consumir. Então, da mesma forma que no comecinho desse grupo a gente falou sobre comunicar sobre como você cuida da segurança da refeição que ele vai receber, mas também eu acho que vale ajudar o cara a falar, 6 dicas para você comprar através do delivery com segurança. Você está falando de uma forma geral sobre o delivery, mas do ponto de vista de imagem, isso reverte a teu favor. Né? Um outro ponto são os vouchers para o futuro. Né? Então, por exemplo, a gente já tem recebido propostas de belíssimos pacotes de Réveillon e Natal. O cara sabe que ele não vai vender hotel para alguém viajar em maio, ele está vendendo Natal. E no nosso caso, a gente pode falar o seguinte, compre o voucher para consumir no meu restaurante daqui a 4 meses, ou compre um pacote de refeições que você possa pedir as refeições no dia a dia, à medida que você queira, nos próximos 30 ou 60 dias, e vende esse pacote com preço incentivado o cara para justificar que ele compre antecipado. Tá? E no final das contas é o seguinte, não tenha vergonha de dizer para o teu consumidor que é o seguinte, eu quero ser o teu restaurante, eu quero ser o teu delivery daqui a alguns meses, mas eu preciso contar com a tua fidelidade, eu preciso contar com o teu pedido. Então, nessa hora, esquece o pudor e eu acho que com bom gosto, com bom senso, etc., pedir o comprometimento dele. Então, eu acho que nesse bloco, falando um pouco sobre delivery, eram os pontos que a gente queria ter colocado. Estou vendo aqui agora se tem algum comentário, ou alguma pergunta de vocês. E, vê bem, não tem regra certa, não tem conjunto certo de sugestões ou de recomendações. Tem, efetivamente, assim, o que a gente vai vendo pela experiência e pelos ajustes do dia a dia. Talvez se a gente fizer um encontro desse daqui a 15 dias, a gente vai ter outras 20 sugestões ou uma leitura talvez já um pouco mais atualizada e tal, mas ok, experiência de consumo foi fundamental, segurança alimentar. Legal, a Edgene me lembrou dessa questão de segurança alimentar. E quando a gente fala de experiência de consumo, muitos de vocês lembram que nos últimos 3 anos, quando a gente fez as pesquisas locais, e quando a gente cruzou com a pesquisa nacional, e quando a gente cruzou com a pesquisa da Europa, em todas as pesquisas, segurança alimentar ou higiene, limpeza e etc., sempre foi, esse grupo de aspectos, sempre foi o grupo número 1 mais valorizado na experiência de consumo. É desnecessário dizer que é mais do que nunca, né? Então, acho que esse é um ponto. A relação custo-benefício-valor, esse é outro ponto que é verdade. A relação custo-benefício, ou o preço do prato, etc., ou o valor para o consumidor, estava lá na 5ª ou 6ª posição no ranking, dispara para o 2º, dá um pulo, vai lá para cima. O cardápio do delivery, como programar. Eu faria só um comentário, né, Jara? Talvez o que a gente tem que pensar hoje seja um cardápio menos nervoso, né? Eu preciso menos colocar uma questão promocional muito aguda, como a gente colocava até agora, que é toda hora tem que ter uma novidade, etc, etc. O que eu agora tenho que brigar é para ter certeza que o consumidor, que pode ser meu consumidor, tenha o meu cardápio, tenha confiança em mim e me entenda como sendo uma das melhores alternativas que ele tem. Estar presente na cabeça do consumidor é mais importante agora do que ficar promovendo cada dia com um prato diferente. Sem falar que, operacionalmente, isso nesse momento vai ser um inferno. Vai explodir a experiência digital a partir de agora, sem dúvida nenhuma, isso vai acontecer muito. Né? Então, quando a gente até for pensar daqui a pouco, o que acontece depois que a gente sai desse ciclo, desses 3, 4 meses críticos,
O que acontece do outro lado do arco-íris é que as relações vão mudar, o comportamento vai mudar, a forma de consumir vai mudar, a gente vai ter que estudar, vai ter que aprender juntos com isso. Muita coisa do que é hoje volta, mas é fato de que vai ter muita coisa nova para a gente aprender. Tá? Para quem tem loja em shopping, como está a relação entre lojistas e administradoras? Algum conselho, dica? Bom, a minha leitura é o seguinte: tem algo que está acima dessa relação entre lojistas e administradoras, que é o que o governo vai ou não deixar acontecer do ponto de vista de funcionamento. Então, esse é o primeiro tópico. Né? Agora, que a relação contratual de aluguel vai ter que passar por um trabalho grande, vai. E aí a gente tem um problemão, porque a desproporção de poder entre o shopping e o lojista é uma desproporção muito grande. Eu desconheço, mas o ponto é super interessante, eu vou dar uma consultada, prometo que eu vou consultar os universitários desconhecidos para saber, os universitários dos conhecidos, não os universitários desconhecidos. Os universitários dos meus conhecidos, para saber como é que isso está acontecendo, para já ter uma ideia do que aqui em relação a Sudeste e Sul está rolando do ponto de vista de postergação de aluguel, de alguma facilitação para poder espalhar o contrato, abrir mão de algumas questões como condomínio, etc. O fato é que, se algumas dessas coisas não acontecerem, o nível de vacância nos shoppings vai disparar numa proporção incontrolável. Outro dia a gente comentou que aproximadamente 20% da área bruta locável dos shoppings, né, que é a medida de ocupação dos shoppings, 20% dessa área ainda estava vaga no total do Brasil, e é muito fácil imaginar que essa vacância vai passar de 30%, 35% nos próximos meses. Então, na relação entre shopping e lojista, a dúvida que a gente tem é se o shopping vai optar por sair dessa crise, né, daqui a alguns meses, com uma vacância muito alta, porque ele não quis abrir mão de alguns termos com os lojistas, ou se ele vai flexibilizar de uma forma definida no tempo. Olha, são X meses em que você tem esse benefício, essa flexibilização e tal, para continuar tendo lojista depois do olho do furacão. Opinião minha, tá? Não vai ser uma discussão muito agradável, mas as administradoras de shopping estão muito sensíveis para que, nesse momento, diferente do ano de 2015 e 2016, a consequência de quebra das empresas vai ser mais dramática. Eu acho que vai ter uma flexibilidade maior do que o que a gente vem tendo desde a crise de 2015 e 2016. Acho que é isso. Pessoas, mais alguma pergunta ou posso partir para a minha frase de encerramento? Joinha para quem quiser falar alguma coisa. Estamos aqui com 1h30 de fala. O primeiro, pessoal, enquanto eu estou vendo que a Ana Jara está digitando, mas ainda não apareceu nada, me diz só uma coisa. Eu sei que muito do que a gente está falando é um pouco estratégico, um pouco conceitual, um pouco vem das experiências do Sul e do Sudeste, etc. Mas eu queria só que vocês dissessem o seguinte: se foi legal, se tem alguma coisa que, se pelo menos um insight, uma ideia, alguma reflexão que valeu a pena, até para a gente saber se a gente pode dar corda para fazer mais alguns desses ao longo dos próximos meses. Então, se valeu a pena, dá um joinha, ou também não, também mete um joinha, um desjoinha, e depois manda só o comentário até para o pessoal do Sebrae, para saber se tem alguma crítica importante. E, para mim, sinceramente, é muito aprendizado, né? Até esse formato que a gente está fazendo aqui, a gente acabou improvisando, porque até quinta-feira a gente tinha uma passagem aérea, hotel, tudo comprado, a gente estava em Cuiabá hoje, então estamos tentando fazer as coisas andarem como a gente pode, tá? E
hoje é o que temos, né? Então, o nome do jogo hoje é sobrevivência. Né? Não tire isso da cabeça, por favor. Vocês são gente muito querida, de muito valor. Não deixe de tomar as medidas que tem que tomar, porque a gente está falando de sobreviver por um período para poder voltar a pedalar e gerar emprego, e gerar bem-estar para a família, e tentar fazer essa sociedade voltar para o trilho. E isso vai levar esforço, e vai levar talvez 2 anos de esforço que a gente, até 2 meses atrás, não imaginava que teria que lidar com isso. Tá? É isso aí. E tem isso também. A Inajara está comentando aqui em paralelo, né? Está falando, virão dias melhores. É claro que eles virão, mas a gente tem que ser duro agora, enérgicos, conscientes e pensar, não é só sair feito um trator, porque a chance da gente viver esses dias melhores nesse mercado depende muito do que a gente vai fazer absolutamente no imediato. Tá bom? É isso, galera. Então, torcendo muito pela saúde de vocês, saúde física, saúde mental, emocional. Não deem tanta atenção para a mídia, pega só as informações que sejam mais úteis, foquem na família, foquem em vocês, na saúde, nos funcionários, no delivery, e a gente vai se falando ao longo do tempo. Tá bom? Obrigado, pessoal.